Satanás usava este homem por nome Simão. Está aqui no versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade as artes mágicas e tinha iludido a gente de Samaria. O inimigo, queridos, ele usava este homem por nome Simão. E o que este homem fazia? Fazia artes mágicas, ou seja, de certa maneira, ele mostrava àquele povo um poder sobrenatural, um poder que não era normal. E pelo fato do povo ter os olhos cegos, né, de maneira espiritualmente, né, espiritualmente os olhos estavam cegos, não tinham conhecimento do sobrenatural, nem da luz, nem das trevas, não conheciam nada a respeito disto, aquele povo, por achar que aquele homem estava fazendo algo sobrenatural, começou a achar que ele era o próprio Deus. Porque, queridos, quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não conhecemos nada a respeito do sobrenatural, seja da luz, seja das trevas, nós achamos que tudo que a gente vê de anormal é de Deus. Enquanto que não é. O inimigo das nossas almas tem um poder muito grande de fazer obras sobrenaturais que não é de Deus, é das trevas. A Bíblia nos relata isto, né? E nos deixa bem claro isto, que nós temos que ter este cuidado, porque o enganador das nossas almas, ele é espiritual e tem o poder de fazer sinais sobrenaturais, imitando Deus que a gente acha que é Deus e não é. Temos que ter este poder sobrenatural nas nossas vidas de Deus, para nós termos este poder de discernir o que é da luz e o que é das trevas. Então, o que acontecia ali em Samaria? Como aquela igreja, aquele lugar, aquela cidade não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Deus, não conhecia Jesus, tudo que chegava ali de diferente, eles achavam que era de Deus, era sobrenatural, então é de Deus. Porque quando nós não conhecemos a Deus, nós achamos isso, que tudo que é sobrenatural só pode ser de Deus, né? Brilhou, é Deus. Se não brilhar, é do inimigo. Mas se brilhar, é de Deus, né? Então, o que aconteceu? Quando o evangelho chegou em Samaria, este homem já estava lá, olha, porque é do inimigo das nossas almas chegar na frente. Ele vai, se antecipa, né? Cria todo aquele engano, faz ali toda a sua artimanha para enganar, seja lá quem for, seja uma pessoa, seja uma família, seja um povo, né? Ele sempre chega na frente. Então ele já estava há muito tempo usando este homem por nome Simão e enganando aquele povo. Mas quando o evangelho de Cristo chegou ali, o evangelho foi maior, foi mais forte do que daquela ação que o inimigo já vinha fazendo há muito tempo sobre aquele povo ali. Quando o evangelho de Cristo chegou, foi maior, né? Foi bem mais poderoso do que aquele homem fazia, que até o próprio Simão acreditou e se converteu ao evangelho de Cristo. O que nós vemos aqui no verso 8, no versículo 10 diz assim: ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Olha só, queridos, como não havia ali nada de Deus, nada a respeito de Deus, o inimigo sempre faz assim, ele toma todo o espaço para ele, né? Ele preenche todo o espaço espiritual, fazendo com que todo mundo acreditasse nele, do maior ao menor. O versículo 11 diz assim: e atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Tá vendo como é, queridos? O inimigo chega na frente, olha, e se aproveita do tempo, se aproveita que não tem uma reação, que não tem, digamos assim, uma concorrência, não tem nada para colocar embaixo. Enquanto o Espírito Santo de Deus não chega, com o Evangelho de Deus, o inimigo se aproveita da situação. Mas o que aconteceu? Dos versículos 12 ao 13, o que é que nós vemos?
Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. O 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Para você ver como é o negócio, né, queridos? O que o Simão fazia ali, queridos, era muito pouco, mas o suficiente para enganar aquele povo que não via nada da parte de Deus, né? Aquele povo não via nenhum sinal, não via nada que se pudesse dizer isto é de Deus, que quando apareceu um pouquinho de nada, eles já foram acreditando. Que quando o evangelho verdadeiro de Jesus chegou ali, foi muito maior do que aquele homem fazia. Que até o próprio Simão, que era acostumado com a mentira, acostumado porque... Aqui não diz, porque a mágica, queridos, tem a mágica que a pessoa usa de artifícios, usa de métodos, de maneira, e vai enganando o povo, né? E não passa de maneiras que aqueles mágicos vão usando no âmbito natural. Mas tem mágica proveniente do inferno que é sobrenatural. E as pessoas vão vendo realmente coisas sobrenaturais acontecer. Aqui não diz que tipo de método o Simão usava. Se era só as artimanhas naturais ou se ele se utilizava das trevas para fazer aquilo, né? Mas o que nós vemos aqui, o que é? Que quando o Espírito Santo chegou ali com a palavra do Evangelho de Cristo, foi tão maior que até o próprio Simão, que era conhecedor, né, do sobrenatural, até ele ficou atônito. Até ele ficou abismado com o que ele viu, que ele aceitou o Evangelho de Cristo, se batizou e ficou com Filipe. Vamos adiante. O 14 ao 17 diz assim: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O que nós vemos aqui? Primeiro chegou a palavra, Filipe foi pregando, foi anunciando o Evangelho, as pessoas foram recebendo o Evangelho de Cristo e foram se batizando nas águas, mas eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Os apóstolos que ainda que estavam em Samaria, aliás, em Jerusalém, souberam, os apóstolos que estavam na direção, no comando de tudo aquilo, souberam que Samaria havia recebido o Evangelho de Cristo, que os discípulos foram para ali pregar, e aí Samaria recebeu bem, aceitou bem o Evangelho de Cristo, eles viram que Jesus estava fazendo uma grande obra naquele lugar, mas que eles ainda não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. E o que foi que os apóstolos fizeram? Mandaram apóstolos para ali, para que aquele povo recebesse não somente a palavra, mas também o poder de Deus. O poder da palavra que eles receberiam, recebendo o batismo com o Espírito Santo. E o que foi que os apóstolos fizeram? Juntaram, vamos ver aqui, a Pedro e a João. Eles juntaram a Pedro e a João e mandaram para Samaria. Para que Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, levassem o batismo com o Espírito Santo, para que o povo de Samaria, que havia recebido a palavra, agora recebessem o poder de Deus, recebendo o batismo com o Espírito Santo. E foi o que aconteceu.
Pedro e João foram para Samaria. Chegando ali, eles pregaram a respeito do batismo com o Espírito Santo, com revestimento de poder, e já foram colocando a mão e o povo já foi recebendo, né? Por que isso, queridos? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser acompanhada do Espírito Santo. A palavra não passa de letra se ela não tiver o Espírito Santo de Deus para trazer poder sobre esta palavra. Quando existe essa junção, palavra e Espírito, aí sim a obra de Deus é completa, né? Assim como foi com Jesus, que não tinha apenas a palavra, mas tinha o poder, assim Deus quer fazer conosco. É só desse jeito que Deus faz. Muitas pessoas primeiro recebem o entendimento da palavra e buscam o Espírito Santo de Deus, ou mesmo pessoas que não buscam, recebem o batismo com o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que esta palavra tome vida dentro da pessoa, né? Então, o que aconteceu ali? Primeiro, Samaria recebeu a palavra pregada por Filipe e depois, literalmente, eles receberam o Espírito Santo e ficaram completos com a palavra e com o Espírito, né? Então, vamos para os versículos 18 a 24, que diz assim: Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olhe que situação, queridos. Estes são os versículos 18 e 19. Olha o que passou pela cabeça do Simão. O Simão, ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu o evangelho e ficou muito admirado pelo evangelho de Cristo. Mas então, o Simão ainda não havia se convertido, que quando ele viu o que acontecia quando os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas que haviam recebido a palavra, quando ele viu o que acontecia, que as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo, ele viu que ali acontecia algo sobrenatural. Daqui nós vemos que a arte mágica que Simão fazia, ela era trazida pelas trevas, trazida pelas forças do inimigo. Porque ele comparou o poder de Deus com o poder daquilo que ele fazia. Que ele achou que aquele poder era o mesmo do qual ele se utilizava para fazer as suas artes mágicas, que ele pediu para que os apóstolos vendessem para ele do Espírito Santo de Deus. Olha só o que aconteceu. Ele achava, queridos, que aquele poder que estava sendo trazido pelos apóstolos era qualquer coisa, que podia se comprar até com dinheiro. Com isso, nós podemos avaliar que o que Simão fazia era ligado de alguma maneira com poder sobrenatural. Mas o que aconteceu? Os apóstolos, aqui Pedro falou para Simão: a coisa não é como tu tá pensando. Aqui o negócio é diferente. Se não for limpo, se não for santificado, se não for purificado, se a palavra de Deus não estiver em ti, se tu não for fiel a esta palavra, tu não vai receber deste Espírito. Não, tu não estás capacitado, tu não estás condicionado a receber deste Espírito, né? Quando este Simão fez essa proposta para os apóstolos, que ele queria comprar do Espírito Santo, ele não sabia o que ele estava buscando para cima dele mesmo. Porque ouvindo a palavra e vendo o que o Espírito Santo fazia, ele achou que aquilo era algo banal, era uma coisa qualquer que podia ser comprado com dinheiro, e uma coisa dessa não se faz
com respeito ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é santo, as coisas de Deus é santa, e ai daquele que tentar cuidar das coisas de Deus de maneira errada, de maneira tendenciosa, de maneira que não está de acordo com a vontade de Deus. A pessoa que faz isso, queridos, que trata o Evangelho de Cristo, que trata as coisas do Espírito Santo de Deus de maneira errada, por interesse, por egoísmo, por razões que não são as razões que Deus coloca para que o Espírito Santo de Deus seja usado, para que a palavra de Deus seja usada. Por quê? Porque Deus usa, queridos, da palavra do Espírito para ganhar almas, para alcançar a vida das pessoas, para levar as pessoas ao arrependimento, para levar as pessoas a Deus, para levar as pessoas à salvação. É para isto que Jesus veio à Terra. Foi para isto que Jesus trouxe o Evangelho. Foi para isto que o Espírito Santo veio, para pegar as pessoas, digamos assim, e tornar Deus aquelas pessoas que realmente querem. E quando a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus é usado para outros fins que não seja isto, a pessoa que faz isso, ela está procurando uma situação muito difícil para a vida dela, porque Deus não vai deixar impune quem se utilizar da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, do Espírito Santo de Deus, quem tentar se utilizar para o seu interesse próprio, para o seu benefício próprio, por egoísmo, por outras razões que não esteja de acordo com a vontade de Deus, ele vai arrumar problema grande com Deus. Por quê? Porque para o Evangelho de Cristo chegar na Terra, para o Espírito Santo vir para a Terra, queridos, custou a vida de Jesus na cruz do Calvário. Isso não é assim. Então, quando Simão quis comprar por dinheiro, o poder de Deus na sua vida, o Espírito Santo de Deus na sua vida, o Pedro logo falou para ele: olha, rapaz, a tua situação está difícil, tu não estás entendendo nada. E Pedro logo tratou de falar para Simão o que poderia acontecer com ele se ele não se arrependesse. E Pedro foi falando para ele: olha, tu estás agindo dessa maneira porque tu estás numa situação espiritualmente difícil. Tu ainda não sofreste nenhuma transformação espiritual. Por isso tu ainda pensa como um velho homem. Vamos ler aqui. Nós lemos o 18, 19, vamos ler o 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Tá vendo, queridos, o que diz o versículo 21? Pedro disse para Simão: tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Por quê? Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Querido, você quer se utilizar da palavra de Deus? Você quer se utilizar do Espírito Santo de Deus? Você quer esta palavra para a sua vida? Você quer esta palavra para alcançar a salvação do seu próximo? Você quer o Espírito Santo de Deus? Você quer o Espírito Santo para a vida do seu próximo? Você quer o Espírito Santo agindo através de você para a sua própria salvação, em benefício do seu próximo? Você precisa estar em retidão diante de Deus. Como assim, irmã Rosângela? Eu tenho que aceitar a Jesus verdadeiramente e andar nos seus caminhos, ou seja, e obedecer os seus mandamentos. Se eu não estiver em conformidade com a palavra de Deus, eu não estou apto para receber do Espírito Santo de Deus na minha vida a palavra, ainda que eu conheça, ainda que eu saiba, ainda que ela faça algum, digamos assim, algum efeito em mim, não é suficiente. Eu tenho que ter o revestimento do Espírito Santo de Deus para que esta palavra realmente tenha poder profundo na minha vida. Por quê? Porque se esta palavra não passar de mera palavra para mim, que me causa uma emoção, que me causa umas lágrimas, mas na realidade não transforma a minha vida, eu não obedeço, eu não cumpro, não adianta de nada.
Para esta palavra ter poder na minha vida, eu preciso buscar de todo o coração a Deus, para que o Espírito Santo me ajude a obedecer esta palavra, e assim eu vou estar andando nos caminhos do Senhor. E assim o meu coração vai estar reto diante de Deus, para que eu tenha a condição que Deus colocou para que eu receba esta palavra na minha vida, para que eu receba o Espírito Santo na minha vida. E o que Simão queria? Queria receber por dinheiro. Olha que situação. Mas será que o Simão ficou para trás? Será que o Simão foi só aquele e nos nossos dias não existe mais? É a pergunta que se faz, né, queridos? Porque nós sabemos muito bem que até hoje, nos nossos dias, mais de 2000 anos depois que este evangelho foi pregado por Pedro, tem muitos Simãos ainda nos nossos dias, né, queridos? Correndo o mesmo risco que aquele Simão estava correndo. Mas nós não queremos falar deste assunto, não vamos entrar por aí. Vamos continuar. O versículo 21 diz assim: tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Repetindo, queridos, o versículo 21. Por que Simão não tinha parte nem sorte naquele evangelho? Porque ele não estava andando em conformidade com a palavra de Deus. O coração dele estava em pecado, andando diante de Deus de maneira errada, fora da retidão dos mandamentos de Deus. O versículo 22 diz: arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Olha que perigo Simão estava correndo em pensar desta maneira com respeito. A palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Que Pedro lhe advertiu logo: olha, tu ora a Deus, para que Deus te transforme, para que Deus te convirta desta tua iniquidade, porque o teu coração está seriamente prejudicado diante de Deus. E para isso tu precisa de arrependimento. Pedro falou para ele: te arrepende e cuida, para que Deus não te castigue por isto que tu tá falando, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, o evangelho de Deus, quando é usado para outros fins que não sejam aqueles para o qual Deus enviou na terra, queridos, o perigo é muito grande. Vamos ler os versículos 23 e 24, diz assim: pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Ó, Pedro está dizendo: Simão, o teu coração não mudou nada. O teu coração ainda continua o mesmo de quando tu era aquele mágico. Parece que tu ouviu a palavra, que tu viu o agir do Espírito Santo, mas tu não te transformou em nada. Tu continua sendo a velha criatura. Quando ele diz: pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Olha, o inimigo usando o coração daquele homem contra ele mesmo, contra a alma do próprio Simão. Se ele não se arrependesse logo, não pedisse perdão a Deus e buscasse o convertimento, o próprio inimigo ainda estava agindo na vida do Simão, para ele não ser salvo. E simplesmente, mesmo estando diante da palavra, diante do poder de Deus, ele corresse o risco de perder a sua alma. Vamos ler o versículo 24, que diz assim: respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim,
ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ó, o Simão, ele se achou logo ali, ele entendeu e se viu numa situação tão difícil que ele tratou logo de se arrepender. Ele tratou logo de cuidar do problema da sua alma diante de Deus. Porque ele achava, queridos, que o Evangelho de Cristo, que o poder de Deus dado pelo Espírito Santo era qualquer coisa. Que quando o Pedro falou para ele do risco que ele estava correndo, ele logo entendeu e atendeu e correu logo e disse: não, eu não vou poder orar por mim mesmo, eu não tenho essa condição, orem vocês por mim. Orem vocês que estão em condição diante de Deus de orar por mim. Orem por mim para que isso que vocês estão dizendo que pode acontecer comigo, de eu perder a minha salvação, de eu sofrer as consequências do meu mau pensamento, do mau desígnio do meu coração, venha me acontecer, né? Imediatamente ele entendeu e atendeu, ele entendeu o risco que ele estava correndo e não somente isso, ele entendeu a seriedade do que era o Espírito Santo, a seriedade do que era o Evangelho de Cristo, a seriedade daquela situação que estava muito além do que ele imaginava. Ele, sendo um conhecedor dos poderes das trevas, mal sabia que aquele poder era novo e agora era do céu, era da luz. E ele, por tratar dessa maneira, não tinha consciência do risco que ele estava correndo. Este Evangelho de Cristo, queridos, trazido pelo próprio Jesus, este Espírito Santo trazido pelo próprio Jesus, que é o próprio Jesus na face da terra, é coisa muito séria, queridos. É coisa muito santa. É coisa que se tem que respeitar, se tem que valorizar, respeitar e ter temor. Porque é um perigo muito grande nós tratarmos deste Evangelho de Cristo, nós tratarmos do Espírito Santo de Deus sem a devida reverência, sem o devido valor, sem o devido respeito. Nós temos que entender que as coisas de Deus é preciosíssima, é santíssima, é poderosíssima, que pode consumir uma pessoa de maneira imediata, de maneira instantânea, consumir, porque Deus é fogo consumidor. Temos que tratar com Deus, com as coisas de Deus, de maneira séria. E este é o Evangelho que o Senhor quer nos preparar, nos moldar, nos purificar, enfim, nos preparar para nós levarmos adiante esta obra para Ele, porque isto é sério. O versículo 25, para encerrar, diz assim: tendo eles, porém, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. A palavra de Deus, ela corria, queridos, poderosamente, nada podia impedir. O inimigo levantava, mas caía por terra. Veja como estava Samaria mergulhada no engano do inimigo, mas o Espírito Santo de Deus foi ali com a palavra do Evangelho de Cristo e tirou aquele povo do engano, usando quem? Os apóstolos, os discípulos. E esta mesma coisa o Espírito Santo quer fazer através de nós. Por isso ele está chamando a mim e a você, porque Deus está levantando na face desta terra, nestes últimos dias, querido, um grande avivamento espiritual. Do mesmo jeito que Jesus fez, do mesmo jeito que os apóstolos fizeram, agora é a nossa vez. O Senhor está nos chamando para nós corrermos para os braços de Deus, aceitando Jesus como nosso Salvador. Se você já é evangélico, corra para as profundezas de Deus, buscando intimidade com Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, porque é já a última hora, queridos. Deus está promovendo o último avivamento que vai preparar o povo para o arrebatamento. E quem não for neste arrebatamento vai estar pronto para ficar para a grande tribulação. Deus precisa fazer este avivamento na face da terra nesses últimos dias e Ele está nos chamando a mim e a você. Venha correr para os braços de Deus para você ser preparado, purificado e cheio deste poder, cheio deste Evangelho, cheio deste Espírito poderoso
que pode salvar, libertar e lançar por terra todo o agir das trevas, todo o engano de Satanás. Observe aqui que o mundo está tomado deste engano, queridos. Até as próprias igrejas que não estão vivendo em conformidade com o Evangelho de Cristo, em conformidade com a doutrina de Cristo, também está cheia deste engano. Púlpitos e púlpitos estão sendo dominados e dirigidos por Satanás, enganados, no pleno século 21, onde o Evangelho de Cristo já está disseminado, queridos, mas a apostasia veio fazer com que o povo de Deus caísse neste sono profundo de dormência, de engano das trevas. Vamos encerrar aqui, queridos. Vamos orar a Deus agradecendo por esta palavra. E você, encontrando este vídeo, ouça esta palavra, ouça atentamente, ore, busque e nos ajude em oração também. Vamos orar ao Senhor, entregando a Deus e agradecendo por esta palavra e por este momento que nós tivemos juntamente com Ele, unidos na sua presença. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de maravilha, Pai querido, muito obrigada, meu Pai, por este momento que nós tivemos na Tua presença. Obrigada, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado, meu Pai querido, que o Teu Evangelho, que o Teu Espírito nos alcançou. Está nos dizendo, meu Pai Santo, de que maneira Tu queres que nós venhamos a Te servir. Não como Simão, meu Pai querido, que não entendia, não conhecia do Teu poder, mesmo conhecendo os poderes sobrenaturais. Oh, meu Pai querido, que a Tua palavra nos alcance, que a Tua palavra nos chame, que o Teu Espírito nos conduza a Ti, meu Pai, para nós vivermos esta intimidade profunda, a ponto de nós termos